Queridos, abram as vossas Bíblias comigo em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 55 em diante. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 55 em diante. Preste muita atenção nessa palavra. Deus vem trabalhando com ela no meu coração essa semana toda. E eu tenho certeza que é um maná do céu para a gente essa noite. Tenho certeza que é uma palavra que vai nos encher, pode virar uma chave na nossa mente. E muita coisa pode mudar. Amém? Acharam? Quem está online com a gente vai aparecer aí na tela também, todos os pontos e os versículos. Diz assim a palavra de Deus: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e o poder do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, repitam comigo, firmes e inabaláveis, inabaláveis. Sejam sempre abundantes, abundantes, a obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Não é inútil. Queridos, esse capítulo 15, Paulo vai nos trazer a base da nossa fé, a ressurreição. Eu chego até a arriscar que se você não acredita na ressurreição, você não tem fé. A ressurreição é a base da nossa fé. Devemos entender que a nossa fé é legítima e verdadeira por causa da ressurreição de Cristo. Por causa de um Deus que está vivo. Por causa de um Deus que foi morto, mas que ao terceiro dia ressuscitou. Olha o que o mesmo Paulo diz em 1 Coríntios, nesse mesmo capítulo, só que agora, versículos anteriores, 13 em diante, diz assim: se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Se Cristo não tivesse ressuscitado, eu estaria aqui em cima como uma farsa. Se Cristo não tivesse ressuscitado, o que eu estivesse falando aqui não ia servir para nada. Porque a nossa fé não tem valor, ela não é legítima se Cristo não ressuscitou. A ressurreição de Cristo, ela deve ser a razão de tudo que fazemos como igreja e de tudo que fazemos como cristão. A morte na cruz é importante? A morte na cruz, ela vem nos perdoar. Quando Jesus Cristo disse lá naquela cruz, está consumado, tetelestai, ele disse: tudo que eu vim fazer, eu fiz por vocês. E vocês são perdoados por causa do meu sangue. Vocês não estão mais em condenação por causa do meu sangue. Isso é muito bom, isso é legítimo, isso é real, e isso é a razão da nossa vida. Mas, querido, isso não é válido se não houvesse a ressurreição. O que valida a cruz de Cristo é a ressurreição. Senão a nossa vida não tem sentido. Senão a nossa vida não tem valor. Entenda uma coisa: se não há ressurreição, não há cristianismo. Se não há ressurreição, não há cristianismo. Não há cristão. Não há valor na vida. Não há sentido na vida. Não há por que vocês estarem aqui. Vocês não estão aqui simplesmente para ouvir uma palavra, não. Vocês estão aqui porque Cristo ressuscitou. Vocês estão aqui porque a fé de vocês é legítima. Vocês estão aqui como eu porque a fé de vocês tem uma base sólida. E essa base é a ressurreição de Cristo. Eu não sei se vocês sabem, mas o único túmulo de todos os deuses que foram apresentados na humanidade, o único túmulo que está vazio é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Se você for lá no túmulo de Buda, está lá o esqueleto dele.
Se você for em qualquer outros deuses, se você for lá no túmulo, por exemplo, de Maomé, está lá o esqueleto dele. Agora, quando você chega no túmulo de Jesus Cristo, um dia eu quero conhecer, o maior desejo que eu tenho é de ir lá, você vai encontrar uma placa dizendo: por que você procura entre os mortos aquele que está vivo? Essa é a base da nossa fé. Essa é a base daquilo que vivemos. E, queridos, é interessante que o Velho Testamento aponta para isso. Entenda que todo o Velho Testamento, e entenda que Velho Testamento também é Bíblia, viu? Tem gente que prega o Velho Testamento, as pessoas olham com a cara meio feia, como se não fosse Bíblia. Não é. A Bíblia é composta de Gênesis a Apocalipse. E o Velho Testamento, ele sempre vai apontar para Jesus Cristo. Sabe qual é o centro da Bíblia? Cristo. Se você pegar Gênesis e ler todos os livros até chegar em Apocalipse, todos eles vão falar de Jesus Cristo. Todos os livros vão falar de Jesus Cristo. E eu separei 2 versículos só para vocês entenderem que o Velho Testamento aponta para a ressurreição de Cristo. Tem um monte de versículos, mas eu separei só 2, que diz o seguinte, Salmo 16, versículo 10 diz assim: porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Ele está falando de quem? De Jesus. Outro versículo, Oséias, capítulo 7, versículo 2. Depois de 2 dias ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia nos restaurará, para que vivamos em sua presença. A gente está na presença porque depois de 3 dias ele ressuscitou. Agora entenda uma coisa, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento se passaram 400 anos. Quando você chega em Miqueias, que é o último livro do Velho Testamento, e depois começa o Evangelho, esse período é um período de 400 anos em que Deus estava em silêncio. Em silêncio. Agora, se você for pensar, 400 anos já apontava a ressurreição de Cristo. Só nesses 2 versículos. Então, queridos, essa é a base da nossa fé. E quando chegamos no Novo Testamento, temos um versículo que é o cumprimento daquilo que foi apontado no Velho Testamento. Lucas capítulo 24, versículo 5 em diante, diz o seguinte: amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Esse é o cumprimento, pelo menos daqueles 2 versículos que eu li aqui, fora os outros que apontam para a ressurreição de Cristo. Então, o que eu quero deixar muito claro hoje, para mim e para você, porque antes da gente pregar na igreja, a gente prega para a gente, é que a base da nossa fé não pode ser nada mais do que a ressurreição de Jesus Cristo. Senão a vida perde sentido. Senão a vida não tem valor. Senão a vida não tem esperança, porque a nossa esperança é uma pessoa. A nossa esperança é um homem chamado Jesus Cristo, que a morte não conseguiu detê-lo. Amém? A morte não conseguiu detê-lo. E diante dessa introdução, eu quero falar o tema da nossa mensagem hoje. Jesus está vivo. Então. Jesus está vivo. Então. E daqui para frente, como é que eu tenho que viver? Diante dessa base muito clara da ressurreição de Cristo, como eu devo viver? Como é a minha fé? Como é depositada a minha esperança? E é sobre isso que eu quero falar hoje. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que se Jesus está vivo, como cremos, e realmente Ele está, é fato. Primeira coisa, Deus quer que sejamos firmes. Deus quer que sejamos firmes. No versículo que lemos de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, só a parte A diz assim: portanto, meus amados irmãos,
mantenham-se firmes. Quando você vem para um culto como esse, você está mostrando a sua firmeza. Porque eu sei que você, como eu, tem problemas. O problema é uma coisa que nos nivela diante da humanidade, diante de Deus. Não existe uma pessoa no mundo que não tenha problema. Não existe uma pessoa no mundo que não tenha problema. Mas o fato de você estar aqui, fortalecendo a sua fé, ouvindo uma palavra, sendo ministrada por ela, significa que você está querendo manter a sua firmeza diante da fé que um dia você abraçou. E é isso que Paulo está dizendo, mantenham-se firmes. E eu pesquisei no dicionário, porque, eu vou ser sincero, eu gosto de um dicionário, principalmente bíblico. Ele nos define o que é essa palavra, sejam firmes, o que é essa palavra firmeza. E firmeza no dicionário significa determinação, lealdade e fidelidade. Eu vou repetir. Firmeza significa determinação, lealdade e fidelidade. Então, quando você vem para um culto como esse, você está determinado a seguir em frente. Quando você vem para um culto como esse, você é leal a Deus e à palavra dele. Quando você vem para um culto como esse, você demonstra a sua fidelidade, não a mim, não a pastores, não a pastora, não à igreja, e sim ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se manter firme é estar determinado a viver tudo aquilo que Deus tem para nós como plano e propósito de vida. Quem está determinado aqui? Continuem assim. A vida é fácil? Não. Como eu já falei aqui várias vezes, a vida não é um mar de rosas. Não é. A vida bate, a vida aperta, a vida castiga no sentido de você fazer escolhas erradas e ter que começar a colher aquilo que você plantou. Então, queridos, só os firmes conseguem se manter, só os determinados, só os leais, só os fiéis que mantêm a fidelidade. Está determinado, queridos, é cumprir, grave isso. Está determinado é cumprir, independente das circunstâncias, o chamado de Deus para a nossa vida. Eu vou repetir. Está determinado é cumprir, independente das circunstâncias, o chamado que Deus tem para a nossa vida. E quando a gente fala chamado, a gente pensa, não, chamado ministerial, para pastor, para missionário, para evangelista. Não, entenda uma coisa, a sua vida é o seu chamado. A sua vida é o seu chamado. Onde você estiver, fazendo o que você estiver fazendo, você está cumprindo o seu chamado. Se você é empresário e está sendo empresário com excelência, você está cumprindo o seu chamado. Se você é dono de casa, dona de casa, e está cumprindo o seu chamado lá com excelência, sendo uma boa dona de casa, um bom dono de casa, você está cumprindo o seu chamado. Se você é uma enfermeira, está lá tirando sangue o dia inteiro, num laboratório, está fazendo isso com excelência, com amor à pessoa que está ali, dando o braço para tirar o sangue, você está fazendo o seu chamado, respondendo ao seu chamado com excelência. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 22 em diante, diz o seguinte, presta atenção nesse versículo. Pois aquele que foi chamado pelo Senhor, sendo escravo, é pessoa livre e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre, uma vez chamado, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por um preço, não se tornem escravo de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Chamado. A sua vida, a minha vida é um chamado. Seja o que você estiver fazendo, faça com excelência, porque você vai estar glorificando ao Senhor. Então devemos permanecer firme em quê? No chamado que temos de Deus, seja ele qual for. Então amanhã, quando você for para o seu trabalho, eu não gosto do meu trabalho, tudo bem, mas você vai florescer ali onde você está. Então faça com excelência. Deus está te colocando ali. Então faça tudo com excelência. Então não desista do seu chamado. Quando você desiste de viver, você está desistindo de glorificar a Deus, você está desistindo do seu chamado, você está desistindo daquele lugar onde você foi plantado para viver. E é o chamado de Deus que nos sustenta e que nos faz continuar. Por que eu estou aqui em cima? Por causa do meu chamado. Eu entendi já qual é o meu chamado.
E eu não abro mão dele, não negocio ele por nada, porque eu tenho consciência plena do que Deus me chamou para fazer. E eu vou tentar fazer da melhor forma possível. Da melhor forma possível. Quando eu chego em casa, eu estou lá também exercendo o meu chamado como marido, como esposo, e farei da melhor forma possível. Eu não estou falando isso porque minha esposa está aqui, não. Até para ela ouvir é bom. Mas eu farei da melhor forma possível, porque é o meu chamado como marido, como pai. Então, tudo que vocês fizerem, façam para glorificar a Deus. Por quê? Porque Deus está vivo. Ele ressuscitou. Então, faça com excelência. Sabe, queridos, precisamos continuar firmes dia após dia. Não é fácil, não é fácil. Mas precisamos continuar firme, vivendo um dia de cada vez, na certeza que a ressurreição de Cristo nos garante a esperança diária de que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Hebreus capítulo 10, versículo 23 diz assim: apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Quem tem promessa de Deus aqui? Então permaneça firme, porque elas serão cumpridas na sua vida. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. Ele é a base da nossa fé. Ele é a base da nossa fé. Então precisamos ser firmes até o fim, combatendo um bom combate, continuando a percorrer a carreira que nos foi proposta. E qual foi a carreira que nos foi proposta? O nosso chamado. Então precisamos combater o bom combate. O que é combater o bom combate? Não é perder tempo em combates que não vale a pena. Não é perder tempo em combates que não te pertencem. Às vezes a gente assume luta que não é nossa. Às vezes a gente entra numa briga que não tem nada a ver com a gente. Isso não é combater o bom combate. Entenda que combater o bom combate é o combate da fé. Então, quando você se mantém firme, você está combatendo o bom combate. Quando você se mantém ali, na presença de Deus, participando das coisas que Deus coloca diante de ti, você está combatendo o bom combate e completando a carreira. E o mais importante de tudo, guardando a fé. Guardando a fé. O mundo faz de tudo para desistirmos da fé que temos. Inclusive dizendo que a ressurreição não aconteceu. Porque se a gente perde a noção da ressurreição, a gente perde o sentido da vida. A gente perde o sentido da nossa fé. Amém? Então a primeira coisa que eu devo fazer e viver sabendo que Cristo está vivo é se manter firme. Não brincar de ser cristão. Não brincar com a sua fé. Por isso que a oração que eu fiz aqui no início é que a gente volte ao primeiro amor. Aquela fé maravilhosa, onde a gente olha e parece que tudo está dando certo. Parece que Deus está nos carregando no colo. Parece que Deus está do nosso lado, muito próximo. E o tempo vai nos desgastando, o mundo que a gente vive vai nos desgastando, mas todo dia a gente precisa voltar ao primeiro amor. Todo dia, comece o dia em oração, comece o dia glorificando a Deus, comece o dia dizendo que a sua fé é legítima, porque existe um Deus vivo que ao terceiro dia ressuscitou, e é por isso que eu estou aqui, é por isso que você está aqui. Comece o dia assim, fortalecendo a sua fé, se mantendo firme. Querido, o mundo está afunilando. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas o mundo está afunilando. E isso é bíblico. Os dias são trabalhosos, como diz a palavra. E vai permanecer quem? Quem é firme. Quem não vacila, como disse Paulo. Aquele que mantém a sua fé. Querido, não negocie aquilo que você já tem. Proposta para negociar vai ter um monte. Isso é a prova de que você está no caminho certo. Quanto mais proposta para desviar do caminho, é sinal de que o caminho é correto. Então não desista, se mantenha firme na fé que Deus já depositou em você. Porque a fé vem do Senhor. Como diz a palavra, devemos manter os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele ressuscitou. Amém? Segunda coisa, Jesus está vivo, então Deus quer que sejamos inabaláveis. Inabaláveis.
1 Coríntios capítulo 15, versículo 58 diz assim: portanto, os meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis. Aí você vai falar, nossa, pastor, aí manter firme tudo bem, mas inabalável é uma coisa mais difícil, porque isso tem a ver com sentimento, isso tem a ver com mente e coração. As coisas estão aí, elas existem, os problemas existem, mas às vezes nos abalam. Isso é muito semelhante, se manter inabalável é muito semelhante em ser firme, só que a diferença é que um fala sobre quem somos e o outro fala sobre o que fazemos. Então, se manter firme é o que fazemos. Se manter inabalável é quem somos. Eu vou repetir. Se manter firme é o que fazemos. São as atitudes que nos mantêm firme. Agora, o abalar e o não abalar tem a ver com quem somos. Por isso que a identidade é fundamental. É saber quem somos em Cristo. E eu te pergunto, o que abala você? O que te abala? O que tira você do sério? O que faz você desistir de algo? Você já se fez essa pergunta? Sabe, de vez em quando a gente tem que se olhar no espelho e conversar com a gente. Eu de vez em quando faço isso. Tudo bem que ele nunca responde, né? Mas começar a perguntar, conversar com você. O que te abala? O que te deixa vulnerável? O que deixa você triste? Sabe aquela pessoa que de manhã está tudo bem, depois do almoço está completamente arrasada? São pessoas vulneráveis sentimentalmente. Eu não estou falando que isso é um problema, mas eu estou falando que a gente precisa estar atento aos sentimentos da vida. Entenda uma coisa, todo sentimento ele é legítimo. Todo sentimento ele é legítimo. Afinal de contas, somos seres humanos, temos uma alma, temos sentimentos. O que não pode acontecer é permanecer no sentimento. Então, de repente, você começou a sentir um medo. Entenda qual é a fonte desse medo, enfrente e não permaneça no medo. De repente, você está triste. Enxergue a fonte da tristeza, vê o que está acontecendo, mas não se mantenha na tristeza. Então, sentir não é o problema é permanecer naquilo que está sentindo, principalmente se for sentimento ruim. Amém? Então, a gente precisa se manter inabalável. E ser inabalável é ter a nossa mente, o nosso coração enraizado em Jesus Cristo e fundamentado na palavra. Vou repetir. Ser inabalável é ter a nossa mente, o nosso coração enraizados em Jesus Cristo e fundamentado na palavra. Dessa forma, você se torna uma pessoa inabalável. Inabalável. Precisamos estar firmados e ancorados em Cristo. Só dessa forma a gente protege a nossa mente e protege o nosso coração. A mente e o coração são duas áreas extremamente vulneráveis de todo ser humano, e o diabo sabe disso. Eu vou repetir. A nossa mente e o coração são as duas áreas extremamente vulneráveis da nossa vida. Por isso que Paulo vai dizer em uma das suas cartas que o inimigo fica jogando dardos inflamados. O que são dardos inflamados? São pensamentos. Queridos, entenda uma coisa, se você deixar que o inimigo das nossas almas, Satanás, domine a sua mente, ou seja, cria nela uma fortaleza, ele dominou você. Tudo começa aqui. Toda batalha começa na mente, toda vitória começa na mente, todo desistir começa na mente. A mente é um campo de batalha. E eu confesso que eu luto com ela todos os dias. Todos os dias. É fácil? Não. Sabe, existe um ditado falando sobre mente, que mente vazia é a oficina do diabo. E eu confesso que eu acredito nesse ditado. Cabeça vazia é a oficina do diabo. E é interessante que o budismo, eles pregam que para chegar no nirvana, para chegar no ápice, a mente tem que estar vazia. Experimenta deixar sua mente vazia. É isso que o diabo mais quer. Que a sua mente esteja vazia. Que você esteja lá assim,
E o diabo vai... E aí você vai começando a nutrir, isso vai virar sentimento, esse sentimento vai virar uma ação, essa ação vai virar um caos, e você vai começar a colher aquilo que você plantou. Então, queridos, mente vazia realmente é a oficina do diabo. Então, o que eu preciso fazer para ocupar a minha mente? Entenda o seguinte, queridos, um pensamento errado, um entendimento errado derruba qualquer estabilidade emocional. Um pensamento errado, uma atitude errada, estabiliza as nossas emoções. Estabiliza as nossas emoções. Então, a mente ela precisa ser protegida dos ataques malignos, porque ela é vulnerável. Ela é vulnerável. E como é que a nossa mente é atacada? Através de uma coisa que a gente chama de sofisma. O que é o sofismo? É uma aparente realidade, linda, bonita, com aparência de verdade, mas te leva à destruição. Eu vou dar um exemplo muito prático disso. Quando eu estava escrevendo essa mensagem, eu lembrei disso. Antes de me converter a Jesus Cristo, eu era espírita. Eu fui espírita há muitos anos. De receber na mesa, aquela coisa toda, receber espírito, que eu sei hoje o que é, mas antes eu não sabia, antes eu achava que eu estava no caminho certo. E eu sempre fui uma pessoa de estudar, eu gosto muito de estudar, de ler. Então, eu olhava o espiritismo, que é uma filosofia, não é uma religião, e eu achava lindo, primeiro por causa da sua máxima, que diz que fora da caridade não há salvação. Eu olhava aquilo e falava, nossa, que maravilhoso, fora da caridade não há salvação. E eu comecei a entender isso. Estou contando aqui um pouco do meu testemunho, comecei a entender isso. E aí eu ganhei uma Bíblia de presente. Ganhei uma Bíblia de presente e na minha mesa tinha um monte de livro espírita, livros de Allan Kardec, o Evangelho segundo Allan Kardec. E eu comecei a ler os dois livros, eu falei, opa, alguém está errado. Agora quem? Quem que está errado? Deus começou a trabalhar na minha vida. E eu descobri quem estava errado. Eu descobri o sofisma que eu estava vivendo. Uma aparência linda, uma aparência real, uma coisa que é aparentemente verdadeiro, mas que me levava para a destruição. E aí, eu entrei no processo de conversão. Então, entenda uma coisa, o sofisma é um engano, é uma mentira, é uma realidade aparente boa, só que os bastidores dela é do inferno. Te leva à destruição. Então, a gente precisa tomar cuidado. Porque é por aí que o inimigo ataca. Não, é tudo bem, fora da caridade não tem salvação, você tem que ser caridoso, você tem que amar o próximo. Claro, isso é bíblico, mas não dessa forma. Amar ao próximo não é pegar um papel, começar a psicografar e falar para ele, ó, o seu pai disse isso, a sua mãe disse isso, o seu avô disse isso. Isso não é amar o próximo, isso é enganar o próximo. Então isso chama-se sofisma. E olha o que Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 3 nos diz. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus, e mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram. Agora a sua vida está escondida, protegida, guardada em Cristo. Então a ressurreição de Cristo também nos fez ressuscitar um novo homem, uma nova mulher, e por isso a nossa mente e o nosso coração está guardado em Cristo. Amém? Vocês estão entendendo? Amém? Segunda coisa que devemos proteger é o nosso coração. Eu falei da mente, agora temos que proteger o nosso coração. A Bíblia menciona, não sei se vocês já perceberam, a Bíblia menciona pelo menos 300 vezes a palavra coração. Se você ler de Gênesis a Apocalipse, você vai perceber que pelo menos 300 vezes ela fala a palavra coração. E o que é coração? É a parte espiritual, onde os nossos desejos e emoções brotam. Os nossos desejos e as nossas emoções brotam do coração, através daquilo que você viu e através daquilo que você ouviu. Eu já falei isso aqui uma vez. Tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você escuta, vai gerar em você sentimento. Bom ou mal, dependendo daquilo que você viu, dependendo daquilo que você escutou.
Por isso que Paulo está dizendo muito claro, pense nas coisas do alto, pense no Evangelho, pense na palavra, pense nos planos que Deus tem para você. E queridos, o nosso coração humano, a condição natural do nosso coração humano é enganoso e perverso. Não confie no seu coração. Existe uma frase do inferno que é maligna e que vem do mundo, que é o seguinte: segue o seu coração, faz o que o seu coração está dizendo. Se o seu coração está dizendo isso, ótimo, segue o seu coração. Isso é uma frase maligna, porque a palavra de Deus deixa muito claro, Jeremias capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem poderá conhecer? Queridos, a gente não conhece o nosso coração, a gente não sabe do que é capaz o nosso coração. Por isso que ele tem que ser cheio da presença de Deus, porque é dele que brota a fonte da vida, é dele que brota os sentimentos, é dele que brota os desejos humanos. E essa noite, queridos, a minha oração é que o desejo do nosso coração seja o desejo das coisas do céu. Que as nossas emoções, os nossos sentimentos sejam celestiais e não humanos. Então, queridos, entenda que a nossa queda, a queda humana, a queda afetou no nível mais profundo o nosso coração. O nosso coração é manchado pelo pecado. Mas quando estamos em Cristo, ele é lavado pelo sangue de Cristo e se torna puro diante do Senhor. Aí sim você pode escutar o seu coração, porque o seu coração vai estar baseado no que Deus disse, do que a palavra disse, do que Deus quer sobre a sua vida, e baseado em quê? Na ressurreição de Cristo. Se a gente não tiver fundamentado em Cristo, se a gente não tiver fundamentado em sua palavra, nos tornamos pessoas vulneráveis, porque quem manda na nossa vida como ser humano é a mente e é o coração. Tudo que você faz é pela mente, tudo que você deseja é pelo coração. Então, se eles não estão fundamentados em Cristo, alicerçados, enraizados em Cristo, queridos, nós somos as piores pessoas desse mundo. Eu já falei aqui em cima várias vezes, eu sem Cristo eu era terrível. Né? O diabinho de olho azul era o meu apelido quando eu era mais jovem, imagina. Mas graças a Deus, hoje o meu coração e minha mente pertencem ao Senhor. Amém? E o meu desejo é que o seu também. O seu também. Evangelho de Marcos, presta bem atenção nessa palavra. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 21 ao 23, diz o seguinte. Preste bem atenção nas entrelinhas desse versículo. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, ou seja, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Tudo isso está dentro do nosso coração. Sabia disso? Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Tudo isso está dentro do nosso coração. Experimenta deixar o seu coração longe de Deus. É isso tudo que a gente vai fazer. Mas continuando, todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Queridos, o problema não é o que acontece fora de nós. Porque o que acontece fora de nós é o reflexo do que acontece aqui dentro. Então se preocupe mais com você, com o que está dentro de você, do que com as coisas de fora. Às vezes a gente fica perdendo muito tempo com as coisas de fora e esquece do nosso coração e da nossa mente, que são pecaminosos, que onde brota todas essas coisas. Por isso que a mente não pode ficar vazia, porque mente vazia ela fica maquinando. Ela fica maquinando. E aí você perde o domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito. Como você não está com Deus, você não tem o fruto do Espírito. E aí perdeu o domínio próprio, você age por impulso, por emoção. Depois você diz, nossa, o que eu fiz? Mas já foi. Por quê? Porque o nosso coração é cheio dessas coisas. Amém? É difícil ouvir amém numa palavra assim, né? Por isso, queridos, o nosso coração deve ser como o salmista declarou. Salmo 51, versículo 10 diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Acorda de manhã recitando esse salmo. Senhor, cria em mim
um coração puro. E nessa manhã, renove em mim um espírito reto. Som do meu coração. Som do meu coração. Provérbios, que é um livro de sabedoria, escrito por Salomão, capítulo 4, versículo 23, diz assim: guarda com toda diligência, diligência é atenção, é responsabilidade, o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Então, queridos, pelo fato de Jesus Cristo estar vivo, sejam firmes e sejam inabaláveis, guardando a sua mente e o seu coração. Queridos, isso é fácil? Não. Porque existe uma raiz adâmica na nossa vida. Nós temos uma carne latente, que todos os dias quer destruir o nosso espírito. Todos os dias. Por isso que Jesus Cristo, vigiai e orai para não cair em tentação. Queridos, isso é todo dia. Enquanto existir fôlego de vidas em nós, estamos em guerra. Enquanto existir fôlego de vida em nós, estamos em guerra. E a guerra vai vencer aquele que permanecer. E o que vai permanecer, a sua carne ou o seu espírito? Então a gente precisa estar firme, alicerçado, inabalável, não negociando a nossa fé, não negociando os nossos princípios. Amém? E por último, Jesus está vivo. Então, Deus quer que sejamos abundantes. Abundantes. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58 diz assim: sejam sempre abundantes a obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Queridos, eu vou ser sincero, quando eu li esse versículo, eu já li várias vezes, Deus me deu um outro entendimento essa semana. Quando a gente fala a obra do Senhor, a gente pensa logo em quê? Igreja, correto? Então, quando a palavra diz assim, sejam abundantes na obra do Senhor, aí você, de repente, está pensando aí, bom, eu vou servir na recepção, ou eu vou servir no ministério infantil, ou eu vou servir no louvor. Você começa a tentar achar que para ser usado na obra do Senhor, é essa obra que ele está falando. E eu orando a Deus, o Espírito Santo me incomodou dizendo o seguinte, falou assim, filho, o que você é do Senhor? E veio na minha mente assim, você é uma obra. Você é uma obra do Senhor. Você foi construído por Ele. Você foi feito por Ele. Então, quando a palavra diz assim, sejam abundantes na obra do Senhor, seja abundante na sua vida. Seja abundante em tudo que você fizer, porque você é a obra do Senhor. Você é a obra do Senhor. Nós somos a coroa da criação. Você sabia que eu e você somos mais importantes que os anjos? Tudo bem que tem gente que não tem cara de anjo, né? Mas somos mais importantes que os anjos. Quando Deus criou todas as coisas, Ele criou com a palavra, mas quando Ele foi criar o homem, Ele arregaçou as mangas e falou, não, esse aí eu faço. Esse aí eu modelo, porque isso é obra. Essa é uma obra perfeita que eu fiz. Então, queridos, quando diz assim, sejam sempre abundantes a obra do Senhor, seja abundante na sua vida, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Aquilo que você fizer na sua vida não será inútil. Por quê? Porque Jesus está vivo, Jesus ressuscitou. Então, tudo que você fizer não será inútil. O que eu entendo com isso? Queridos, vai além. Vai além do que você já está fazendo. Ah, pastor, eu ora mais. Ah, eu jejua mais. Ah, eu me consagre mais. Ah, eu me entrega mais. Vai além do simples, vai além do básico, porque não é inútil ser abundante na obra do Senhor, ou seja, ser abundante na sua vida. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 diz assim, assim, quer vocês comam, bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória do Senhor. Ou seja, quando você fizer tudo para a glória do Senhor, você está sendo abundante na obra que Ele fez. Ou seja, abundante na sua própria vida. Amém? A palavra abundar, no original, significa transbordar. Transbordar. Ou seja, se entregue até essa entrega se transbordar.
Se consagre até essa consagração transbordar. Ame até esse amor transbordar. Sirva até esse servir transbordar. Ore até a sua oração transbordar. Se comprometa com o reino de Deus até o seu comprometimento transbordar. Isso é ser abundante. Isso é ser abundante. Faça além daquilo para o qual você foi chamado a fazer. E transborde o reino de Deus na sua vida. Amém, queridos? O pessoal do louvor já pode chegar. E Paulo, quando escreveu aos Romanos, ele falou sobre esse transbordar, sobre ir além. Romanos capítulo 15, versículo 13 diz assim: que o Deus da esperança, o que é o Deus da esperança? Jesus Cristo está vivo. O Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por crerem nele, para que vocês transbordem na esperança e no poder do Espírito Santo. Queridos, o meu maior desejo é que hoje à noite você saia daqui transbordando de alegria, de paz, do reino de Deus na sua vida, e que esse transbordar atinja outras pessoas por onde você passar. Transborde, você tem um chamado. Então seja abundante na presença de Deus, seja abundante em tudo que você fizer. Amém? Então, Jesus está vivo, então sejamos firmes, inabaláveis e abundantes na obra do Senhor, ou seja, na nossa vida. Sabe, queridos, podemos não ver o resultado imediato. Às vezes não vemos o resultado imediato, mas só vai ver o resultado quem permanecer. Então permaneçam até o fim. Até o fim. Sabe por quê? Devemos permanecer até o fim, e é com esse versículo que eu vou terminar a palavra de hoje, que é um livro que eu gosto muito, que é Apocalipse, capítulo 21, versículo 4 em diante. Por que devemos permanecer até o fim? Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que está sentado no trono disse: estou fazendo nova, recebe essa palavra, nova todas as coisas, e acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E disse-me ainda: está feito. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor, aquele que permanecer fiel, aquele que permanecer firme, aquele que permanecer abundante, ao vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos ficar de pé para a gente orar? Jesus Cristo está vivo. Então, devemos permanecer firmes. Devemos permanecer firmes no Senhor. Devemos proteger a nossa mente. Devemos proteger o nosso coração através da palavra. E devemos continuar até o fim. Porque isso tudo que estamos vivendo vai passar. Vai passar. Entenda, a nossa vida tem prazo de validade. As nossas lutas têm prazo de validade. Mas por causa do Senhor, a vida será eterna com Ele. Então permaneça firme, aguenta firme, porque aquilo que Deus está permitindo que aconteça com você e comigo, é porque Ele sabe que a gente aguenta, porque estamos firmes, estamos abundantes, estamos sempre na obra que Deus criou, que somos nós, e fazendo aquilo para o qual Ele nos chamou. Amém, queridos? Vamos orar para que Deus possa confirmar essa palavra no nosso coração. E eu não sei se essa palavra falou no seu coração. Se você quer entregar alguma coisa que está dificultando você de ser abundante, dificultando você de ser firme, e eu quero chamar você aqui na frente, junto comigo, para que a gente possa orar por você. Eu quero orar por você hoje. Eu sei que Deus falou com você, eu sei que Deus falou com a sua vida, e de repente tem alguma coisa atrapalhando. Você não consegue ser abundante como gostaria de ser, você não consegue ser firme quando você gostaria de ser, e eu vou continuar insistindo porque o Espírito Santo me incomoda, e eu tenho certeza que Deus falou com você, eu tenho certeza que Deus falou na sua vida. Eu sei que você está querendo tirar tudo isso que está te impedindo de adorar mais, de orar mais, de buscar mais, de viver mais de forma abundante na vida do Senhor. Entenda, você é uma obra especial, você não foi feito de qualquer jeito.
Você é uma obra que está caminhando naquilo que Deus tem como plano e propósito. E eu tenho certeza que essa noite os céus estão abertos nesse lugar. E Deus está manifestando a tua graça, a tua glória, o teu poder. Vem, continua vindo, não tenha vergonha, é só você e Deus. Eu tenho certeza que Deus hoje vai renovar a presença dEle no seu coração. Deus vai tirar tudo aquilo que não provém da tua vontade, vai estabelecer o reino dEle dentro de você. Entenda, o reino do Senhor começa através de nós. Começa dentro de nós. Aleluia. Amado Deus e Pai, nós continuamos na tua presença, essa presença gloriosa, essa presença que nos ensina, que nos consola, essa presença que continua sempre, independente das circunstâncias. O Senhor continua nos ajudando, nos levantando, nos restaurando. Pai, existem pessoas aqui, Pai, que por algum motivo não conseguem adorar mais, não conseguem ir além na sua oração, não conseguem ir além na sua consagração, na sua entrega. Pai, esse mundo segura, esse mundo fica travando todas as coisas, mas eles estão aqui diante da tua presença dizendo: Senhor, ajuda a ser aquilo para qual o Senhor me fez, ajuda a viver o chamado que o Senhor tem para a minha vida. Por isso, Espírito Santo de Deus, eu te peço agora, visita cada um aqui, Senhor, com teu poder, com a sua glória, e visita o coração, a mente. Se houver alguma fortaleza inimiga, que caia por terra agora, em nome de Jesus, e que possamos ser renovados, Senhor, na tua presença, que possamos ser homens e mulheres firmes, decididos a viver na tua presença até o fim da vida, dizendo não para esse mundo, dizendo não para os valores contrários, dizendo não para os princípios contrários. Queremos, Senhor, viver a sua ressurreição, queremos viver a tua vida em nós, e pelo fato do Senhor Jesus estar vivo, nós temos esperança. Por isso vamos adorar mais, por isso vamos clamar mais, por isso vamos nos entregar mais, por isso vamos nos consagrar mais na tua presença. Por isso, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade no meio da tua igreja e começa a operar sinais e maravilhas, porque o Senhor está vivo, o Senhor reina, o Senhor continua sendo Deus. Por isso, Espírito Santo de Deus, venha estabelecer o reino dentro de cada um de nós, e que possamos viver sem sombra de dúvida o nosso amor, a nossa firmeza, a nossa determinação, a nossa lealdade e a nossa fidelidade a Ti, até o último suspiro da nossa vida, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Obrigado, Pai. Hoje é noite de salvação, hoje é noite de libertação, e eu tenho certeza que será um divisor de águas na vida de muitos aqui, que darão testemunho de que o Senhor trabalhou e operou maravilhas no meio da sua vida e da sua igreja. Obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua presença, e que possamos sair daqui cheios do teu agir em nós e fazer aquilo para qual o Senhor nos chamou para fazer. Obrigado, Pai. É no teu nome que oramos, é no teu nome que agradecemos, hoje e sempre. Amém e amém. Amém, queridos. Aplaudam o Senhor.